Oi, pessoal. Só vou esperar as pessoas entrarem aqui na live pra gente começar. Então, boa tarde, tudo bem com vocês? Que vocês se sintam acolhidos nessa live agora. Eu vou confessar que eu tô um pouco nervosa, mas vai dar tudo certo, tô segurando a mão de Deus. Então, a live que a gente vai fazer hoje vai ser sobre a infância de Jesus, a maratona de pregação. Vai ser sobre a infância de Jesus. Semana passada foi sobre o nascimento de Jesus. Então, essa semana vai ser sobre a infância. Espero que vocês gostem muito, que vai ser preparado com muito carinho e amor para vocês. Então, vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então, hoje vai começar, como eu falei no começo, vai começar a maratona de pregação. E eu quero convidar uma pessoa muito especial para pregar pra gente, que é o Brás. Então eu vou chamar ela aqui agora para pregar sobre... Deixa eu ver aqui. Para pregar pra gente. Oi, tudo bom? Oiê, que alegria estar aqui. A Seja paz. bem-vindo. Amém. A Bom paz. demais estar aqui. Vocês não têm ideia. Ah, que bom. Então a palavra é sua. Amém. Nós já fizemos esse momento bonito de oração e eu quero cumprimentar e pedir a Deus que nos abençoe plenamente. E é um tema muito bonito esse, quando a gente fala de Jesus como se fosse um passear pela vida de Jesus, porque Jesus ele tem uma biografia, ele tem uma história, e essa história tem que ser conhecida, essa história tem que ser reverenciada, essa história ela faz toda a diferença na vida de todos nós. E eu fui fazendo esse resgate, né, de pensar o que, que era esse menino Jesus e por que, que esse menino Jesus ele é tão importante na nossa vida. E quais os percalços que ele passou, que tipo de situação que ele vivenciou e por que que essas situações que ele vivenciou desde pequenininho, elas são para nós referências muito importantes. Porque às vezes, quando a gente olha a história de Jesus, a história mesmo da infância, ela não passa de alguns parágrafos. Não passa de parágrafos.
Mas como pegar todos esses parágrafos e transformar isso em sabedoria, em transformar isso em algo que seja firme, que seja forte, que seja alimento na fé? Bom, dito isso, tem alguns materiais bacanas. O primeiro, obviamente, é a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, ela é o local privilegiado para que a gente possa entender essa dinâmica do nascimento de Jesus. Quem se lembra dele, né, do Papa Bento XVI, ele escreveu um livro só sobre a infância de Jesus. Mas não foi a infância daquilo que às vezes falam os evangelhos apócrifos, né? Aquela estrutura de evangelho aonde você não tem a confirmação se aquilo é verdade. Era como as pessoas imaginavam, mas não era aquilo que era real. E o que nós temos dessa infância de Jesus é que, para falar dessa infância, a gente tem que fazer um resgate na expectativa do povo de Israel. Né? O que esse povo de Israel esperava? Eles esperavam um libertador. O povo de Israel, eles tinham uma profunda sede, né? Uma profunda sede de que aquela realidade que eles estavam vivendo, que essa realidade mudasse. E que realidade que era essa? Era a realidade de um povo que estava escravo do Império Romano, né? Porque aquilo ali, na verdade, eles já não eram donos de fato do seu território. Eles estavam submetidos a um poder que não era o deles. Eles tinham um rei, Herodes, mas esse rei, na verdade, ele não mandava. Esse rei, ele estava ali para manter o povo calmo, para que as pessoas olhassem e dissessem assim, nós temos um rei, mas o poder real não vinha daquele rei. Nós queremos agora o rei da promessa, esse rei que vem trazer para nós libertação, esse rei que será para nós sinal de liberdade. Jesus, ele é considerado o novo Adão, porque ele nos reconcilia, mas havia uma expectativa que esse Filho de Deus também fosse um novo Moisés. Alguém queria, a exemplo daquilo que aconteceu na primeira Páscoa, que foi a saída do povo do Egito comandado por Moisés, eles também esperavam um homem que viesse para reinar sobre Israel, e mais do que reinar sobre Israel, eles esperavam um homem que viesse e que fizesse Israel conquistar o mundo inteiro. Então, veja, mais do que uma libertação para o povo, a expectativa de muitos é que esse menino ele viesse para resolver todos os problemas. Problema social, problema militar, problema de fome, problema de injustiça. Quer dizer, todas as esperanças estavam em cima dessa pessoa que iria nascer. Bom, aonde que a gente pode, né, pegar o primeiro ponto aqui? Quando Jesus ele nasce, né, a sua infância ela já começa uma infância difícil. Porque quando ele é concebido no ventre de Maria, houve ali um processo onde o próprio pai ficou numa tremenda dúvida. Porque ele não tinha estado com Maria, ou seja, Maria era pura e ele também não havia a conhecido enquanto mulher, e ela aparece grávida. E ele vai tentar fugir daquilo ali. E aí, mais uma vez, o anjo de Deus, ele vai estar, né, junto de José, na hora que ele está dormindo, e vai dizer, José, acolhe. Né? Essa criança ela é diferente, ela é filha de Deus. Acolhe essa criança. Acolhe para que essa criança receba a proteção de um pai da terra. O pai da terra, José, vai ser você. E aí eu quero fazer um recorte. Eu estou fazendo 3 meses com São José, que é um livro fantástico. E aí a gente pega os detalhes da vida do cotidiano de José, o cotidiano de Maria, o cotidiano de Jesus. E essa riqueza desse cotidiano da Sagrada Família, ela é fundamental para entender o crescimento de Jesus e como Jesus, naquela comunidade, ele aprendeu
o que que era ser judeu. Uma coisa que às vezes as pessoas passam batida, licença, uma coisa que as pessoas passam batida é que Jesus Cristo, ele cresce numa comunidade e ele tem uma crença, ele tem uma fé, e o nome dessa fé é judaísmo. Ele passa por tudo aquilo que um judeu atencioso, um judeu piedoso, passou. E veja, quando ele ainda é pequenininho, quando ele ainda está naquela condição de recém-nascido, ele é levado ao templo, e lá no templo ele tem aquele encontro com Simeão. Como vocês estão estudando sobre Jesus, na última fala do último pregador, ele já chegou a falar sobre Simeão? Ele também entrou nesse momento, onde Jesus é levado ao templo? Eu acho que não, porque ele falou só quando, eu acho que ele falou só quando Jesus nasceu, entendeu? Ele Perfeito. falou só sobre Então, olha para nascimento. você ver, Jesus ele nasce, ele recebe a visita, e toda visita ali é representativa. Eu vou fazer o resgate da fala do outro pregador. Olha só, Jesus recebe a visita dos pastores. O que significa a visita dos pastores? Ele está conectado com o povo sofrido judeu. Os anjos visitam os pastores e estão presentes no nascimento de Jesus. Jesus está conectado com os céus. Então ele está conectado com o povo, ele está conectado com os céus, os anjos também anunciam o seu nascimento, e ele recebe a visita dos 3 reis magos, que representam aqueles que não são judeus, ou seja, esse Jesus ele não veio só para os judeus, ele veio para a humanidade. Moisés vem exclusivamente para os hebreus. Moisés ele vem para libertar o seu povo e tornar esse povo independente de outras nações, se esse povo continuasse fiel a Deus. Como o povo não foi fiel a Deus, várias vezes o povo de Israel acabou exilado, acabou sofrido, acabou realmente passando por situações terríveis. Bom, o que esses reis magos trazem de presente para Jesus? Traz ouro, para significar a realeza, traz um incenso para significar também a divindade, e traz também a mirra, que diz respeito a como esse menino ia morrer, mas a morte dele não seria uma morte qualquer, seria uma morte da revelação plena de Deus para o mundo, que é aquilo que nós estamos nos preparando. Nós estamos nos preparando para a Páscoa. E toda vez que tem essa preparação para a Páscoa, e que a gente vai voltar aos textos bíblicos, a gente encontra esse Jesus que vai até a cruz, morre na cruz, mas depois ele ressuscita. Bom, Brasi, e a infância dele? A infância foi um período de preparação para tudo isso. A primeira coisa que nós vamos perceber quando Jesus volta, né? Aliás, quando Jesus volta, não. Que posterior a tudo aquilo que acontece em Belém, e que Herodes se sente enganado, porque os magos não voltaram para contar onde é que estava o menino, Herodes ele vai dizer para os seus guardas, ele vai dizer para aqueles que o obedecem que as crianças de menos de 2 anos, masculinas, sejam mortas. E aquilo é algo terrível. Aquilo é algo terrível, que remonta ao que aconteceu lá no Antigo Testamento. Existe uma conexão perfeita do Antigo com o Novo Testamento. Existe uma conexão perfeita. E aí, veja bem, quando Jesus, então, ele recebe a primeira sentença de morte de Jesus, ele era bebê. Ele foi sentenciado à morte. E uma vez sentenciado à morte, o anjo vem mais uma vez. E aí esse anjo vem para José e vai dizer assim para José: José, pega a mãe e o menino e vai com eles para o Egito. Foge. Por quê? Porque ainda não era a hora de Jesus se manifestar diante do mundo. O Senhor Deus podia ter trazido um exército de anjos? Podia, mas ainda não era a hora.
Jesus não veio na dimensão desse poder terreno. Ele veio para nos conectar. A Kênia está aqui, né, escrevendo. Quem quiser escrever, fazer pergunta no chat aqui, fica à vontade. A Kênia fala, Jesus faz essa conexão do mundo, né, de Jesus com o céu. Sim. E aí esse Jesus, ele tem que sair da sua terra, como Abraão teve que sair da sua terra, como José do Egito teve que sair da sua terra, né? Como outros tiveram que sair da sua terra. Lembra que o povo de Deus passou grandes períodos em outros povos exilados. E Jesus ele vai exilado para o Egito. O pai, a mãe, Jesus. E lá no Egito ele passa alguns anos, porque ele só vai voltar quando Herodes já não estiver mais vivo. E nesse tempo em que Jesus provavelmente andou, aprendeu a falar, começou a conviver com as pessoas, ele aprendeu tudo isso no Egito. E assim, aonde que está na Bíblia, né, que fala essa importância de Jesus ter ido para o Egito? Porque está lá na palavra de Deus. Do Egito chamei meu filho. Quando Herodes já não estava mais vivo, quando não tinha mais aquele poder, né, para poder fazer mal para esse menino, ele é novamente, né, José visitado pelo anjo. Esse anjo visita através dos sonhos, por isso que tem a devoção do São José dormindo. Não sei se alguém já deve ter percebido, que está muito difundido na nossa região aqui. E o que é São José dormindo? São José, na hora que ele está dormindo, é esse momento em que ele está em contato com Deus. É a hora que ele é visitado pelo anjo, é quando o sagrado, o divino, o alcança. E aí esse anjo fala, o José pode pegar o menino, pode pegar a criança, a mãe dele, e leve de volta. E aí ele já nem volta para Belém, ele volta para Nazaré. Ele volta para esse mundo que era um mundo que o pertencia de verdade. Então, quando eles têm que fazer essa estrada de volta, que não é uma estrada fácil, nós estamos falando de andar por desertos, de ter que atravessar áreas perigosas, aquilo que essa família está passando, que é fugindo de um mal, é aquilo que muitas famílias já passaram, de ter que mudar de lugar para ver se tenta uma vida melhor, tentar sair de um lugar para o outro, porque ali existe proteção, e sempre acreditando em Deus. A fé na Sagrada Família é a tônica mais constante. Enfrentando o que eles estivessem enfrentando, indiferente do que estivesse acontecendo. José, ele não usava da prerrogativa do pai do Filho de Deus para ter vantagem. Ele olhava aquilo como uma grande responsabilidade. Ou seja, conduzir o Filho de Deus é uma responsabilidade que eu assumo e não vou terceirizar. E às vezes, talvez aqui seja a primeira mensagem que eu deixo no sentido de uma pregação e menos de uma aula, é que José, ele não se valia da sua condição privilegiada de ser o cara que toma conta do Filho de Deus, assim como Maria não o fazia. Eles queriam oferecer o melhor deles para Deus, para que aquele menino ficasse protegido. E aí a primeira reflexão nossa, oferecer o nosso melhor para Deus. Oferecer aquilo que nós temos para Deus. E ao mesmo tempo, quando a gente faz os 3 meses com São José, a gente percebe o seguinte, não havia nem vergonha nem constrangimento por serem pobres. Não havia vergonha nem constrangimento por não serem de uma família rica. Ali, a riqueza que prevalecia era a unidade dos 3. O que prevalecia era um menino que quem olhasse mais distante era um menino como qualquer outro menino daquela época, e que essa criança era profundamente amada pelos seus pais. Então, que o nosso amor, ele tem essa característica do amor da Sagrada Família. Não era um amor de palavras, era um amor principalmente de afeto e de cuidado. Era o pegar Jesus no colo
e ensinar o valor de um abraço. Nós que estamos carentes de abraço nesse tempo de pandemia, nós que estamos carentes daquele beijo no rosto, você que tem sua avó, seu avô, que às vezes a gente está vendo só por chamadas. Olha como é que nós estamos nos reunindo aqui hoje. Fosse outros tempos, nós estaríamos todos aglomerados num espaço pequenininho, cantando, tocando violão, louvando a Deus, mas por obediência ao que é certo, nós estamos fazendo de uma maneira que também chega, porque a palavra tem força, essa palavra tem poder. E essa palavra de Deus, dada no coração de José, dada no coração de Maria, e naquele menino Jesus, que ainda não sabia tudo o que ia acontecer. Tem uma palavra muito forte na nossa igreja, uma palavra muito rica, chamada revelação. O Senhor Deus se revela. E ele vai se revelando à medida que as pessoas vão dando abertura. Mas também Deus vai se revelando no tempo dele. Então, nesse primeiro momento, Deus que havia a Maria, mas não de forma a contar tudo o que ia acontecer. Ele vai contando usando das pessoas. Quando Maria chega no Simeão, em que menino Jesus vai ser circuncidado, no 8º dia, esse homem vira para Maria e fala assim, olha, vai chegar uma hora que uma espada de dor vai transpassar o seu coração, porque esse menino, ele vai ser sinal de queda e de levante, soerguimento de muitas pessoas aqui na nossa terra. Maria ouvia, mas era parecido comigo nas aulas de química. Eu ouvia, mas não entendia nada. Eu ouvia. Eu sabia que aquilo tinha um significado, eu sabia que aquilo tinha uma verdade, mas eu não entendia. O professor de química explicava, eu ouvia, mas eu não entendia. Maria era daquele jeito. O que ela sabia fazer? Ela guardava no coração. E muitas coisas, agora aqui eu vou fazer a segunda parte do que eu considero uma pregação. A gente não tem que entender tudo para fazer a vontade de Deus. Vou repetir. Nós não temos que entender tudo para fazer a vontade de Deus. Porque às vezes essa vontade de entender tudo é arrogância da nossa parte. Porque nós queremos saber o projeto todo de Deus para nós de uma vez. E vou falar para vocês, ele não vai te contar. Deus não vai nos revelar, a não ser quando for o tempo certo. Braz, como é que você sabe isso? Bom, porque eu leio a Bíblia. E o que está escrito na Bíblia? Que cada um daqueles que seguiu Jesus, ele recebia a revelação no momento da ação. Ele recebia aquilo que precisava saber para o momento que ele precisava. E aí eu vou voltar lá no Antigo Testamento, aonde o profeta chega na casa da viúva e fala assim, mulher, faz um pão para mim. O pão judaico é parecido com massa de pizza, vocês sabem disso. Ele é um pão feito aberto, em que normalmente você põe água, talvez azeite, e você põe ele no fogo, ele cresce, mas ele não cresce como um pão francês, como um pão doce. Ele cresce e fica parecendo uma massa de pizza. Por quê? Porque ele é feito para comer acompanhado. Ou com alguma fruta seca, ou com carne, ou com coalhada, qualquer coisa. Ele é base para qualquer coisa. Ele pode virar uma comida doce como uma comida salgada. E aí, quando o profeta chega na casa da viúva e fala assim, faz um pão para mim, ela fala assim, moço, eu não tenho mais nada, eu só tenho esse tantinho de farinha, eu só tenho esse pouquinho de azeite, e se eu fizer esse pão, eu e meu filho, nós vamos morrer de fome. Aliás, eu ia fazer esse pão, nós íamos comer e esperar a morte. Porque a perspectiva de quem era viúva naquela época e a perspectiva de quem era criança naquela época de Jesus, a perspectiva bíblica era muito ruim. Mas muito ruim. Tanto é que essa mulher ela estava sem esperança. Vou abraçar meu filho e vamos esperar a morte. O profeta vira para ela e fala assim, não, faz o meu pão que o seu pão não vai faltar. Confia em mim. E a mulher faz. Aí o profeta come o pão. E fala assim, agora você pode voltar lá e fazer o seu. Quando ela volta lá, tem exatamente aquela mesma quantidade de farinha
e tem aquela mesma quantidade de azeite que tinha antes. E a gente fala assim, bom, por que Deus não deu sacas e sacas de farinha e tinas de azeite? Porque a fé, ela tem que ser reacesa todo santo dia. Ela tinha que ter a fé de que Deus ia fazer o milagre de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, para nós aqui, José e Maria, eles tinham que ter essa fé expectante de que todo dia a graça de Deus ia estar presente para eles. Eles não podiam ter uma confiança humana. Imagina que na nossa mente humana, a vontade nossa era que sim, poxa, que colocasse 2 anjos com uma espada de fogo na porta da casa e quero ver quem vai mexer com esse menino. E ninguém ia mexer. Mas ali não seria o projeto de Deus. Porque Jesus não veio justamente para validar aquele tipo de poder que Herodes acreditava, que o Império Romano acreditava. Jesus vem para abrir uma civilização do amor. E enquanto menino, ele brincou com os egípcios, enquanto menino, ele viveu numa cultura diferente, enquanto menino, ele era estrangeiro numa terra estranha. Por que quando ele vai lá e fala assim, olha, como é que vocês vão reconhecer os meus? Eles vão acolher os estrangeiros. Por quê? Porque eu também fui acolhido quando eu era criança. E aí esse menino, ele sai do Egito, ele volta para Nazaré, e em Nazaré ele reencontra sua família. Em Nazaré, ele vai também reencontrar o próprio João Batista. João Batista que havia dito, quando ainda estava no ventre, né, de Isabel, não ele, mas a manifestação dele. Quando o Espírito Santo manifesta em João Batista, que está no ventre de Isabel, Isabel proclama, de onde me vem a honra que venha me visitar a mãe do meu Senhor. E se Maria é a mãe do Senhor, o Senhor de Isabel não era um Senhor desse mundo, era um Senhor de todos os viventes. Por isso que a gente fala, Maria, mãe de Deus. Maria, mãe de Deus. E aí essa Maria, mãe de Deus, ela não se valeu dessa condição divina, desse ser divino que ela carregava. Ela continuou sendo a Maria que ajudava a prima que ia ter um filho e já estava idosa. Ela era essa Maria que ela não fugiu à responsabilidade de se apresentar a José, ela apenas acreditou. Ela olhou para a barriga e falou assim, bom, eu vou chegar lá e vou falar, esse menino é filho de Deus, se ele não acreditar, vou morrer apedrejada. Mas o anjo falou para eu acreditar e eu acredito. E José não faz isso, ele tenta fugir, não tem jeito de fugir, ele fica. E esse menino cresce no meio da oficina de José. Algumas pessoas vão dizer, inclusive, que, e aí tem 2 traduções possíveis. Quando você fala que uma pessoa era carpinteiro na época de Jesus, tanto ele podia ser o carpinteiro da madeira, como ele podia ser, na verdade, um construtor de casas. Nenhuma exclui a outra. Mas aonde que a gente vai encontrar aqui uma analogia muito interessante? José, ele era um construtor, e por ser construtor, ele tinha que correr atrás de madeira, ele tinha que ter pessoas que o ajudassem, ele tinha que visitar cidades maiores para que ele pudesse comprar o que ele precisava. É como quando a gente precisa de uma coisa a mais, e se não tem em Patos, a gente vai em Uberlândia, a gente vai em Belo Horizonte, vai em São Paulo, e ele tinha que fazer essa visita nas cidades circunvizinhas ali, ou ele tinha que pegar uma obra num lugar mais distante, e Jesus ia junto. E Jesus via os exércitos, Jesus via as outras pessoas, ele via as seitas, e ao mesmo tempo ele estudava a lei. Jesus era um estudioso da lei, como Maria era uma estudiosa da lei. Ele ia para a escola, não essa escola formal que a gente tem hoje, mas é muito provável que o sábado, que era aquele dia consagrado ao Senhor, a exemplo nosso que domingo de manhã, normalmente a gente ia para a catequese, ele ia para as escolas dos rabinos, lá na sinagoga, e ali era ensinada a fé judaica, a fé dos primeiros pais, a fé de Abraão, de Isaac e Jacó, era ensinado sobre o dilúvio e Noé, era ensinado sobre os juízes como Sansão. Jesus recebia ali todo aquele conhecimento
bíblico. Até porque vocês têm que lembrar, não existia uma Bíblia nas casas. A Sagrada Escritura ficava na sinagoga, a Sagrada Escritura ficava nos templos. Não tinha jeito de sair carregando a Sagrada Escritura. Então, a tradição oral ela era muito importante. Como é que as pessoas sabiam de Deus? Conversando. Como é que eles sabiam da história dos profetas? Conversando. Eles faziam eles iam ali em volta da fogueira, inclusive as crianças, e os mais velhos iam contando sobre os seus pais na fé. Olha, Adão, infelizmente, ele desobedeceu a Deus, mas que aí depois veio Abraão, e aí depois veio a figura de José do Egito, e aí nós fomos prisioneiros, e Jesus escutando aquelas histórias. E aí você fala, bom, Jesus, com 9, 8 anos, ele sabia tudo que estava vindo para ele? Não, porque o Senhor revela para ele à medida que ele precisa saber. Tem uma coisa, quem sabe pedagogia vai lembrar disso muito bem. Quando uma criança te pergunta alguma coisa, você não explica além da própria pergunta da criança. Nós adultos queremos explicar tudo, né? Mas a criança só quer saber daquilo. E aí você explica aquilo. Então, quando Deus vai se revelando para nós, e aí vai o terceiro momento, que também aqui é pregação. Jesus vai se revelar para nós com aquilo que eu preciso para aquele dia, para aquele momento, para aquela hora. Ah, Senhor, você tem certeza que se eu tomar essa decisão de aceitar esse emprego em plena pandemia, vai dar tudo certo? Bom, se você pedir um emprego, apareceu um emprego, você dá conta do serviço, vai. O resto, Deus vai se revelando para nós naquilo que acontece naquele momento. Gente, veja, Deus ele não trabalha com garantia estendida. É a fé da hora, é a graça do momento. Naquela graça do momento, ele realiza. Num dado momento, foi a família de Jesus inteirinha. Quando eu falo família de Jesus, entenda, ele tinha um monte de primo, ele tinha um monte de gente que eram parentes próximos, porque aqueles clãs judaicos, né, as tribos de Israel, e José era descendente direto de Davi, né, você vai ver o seguinte, que essa descendência de Davi é para dizer o seguinte, uma família não era só uma família era o pai, a mãe e todos aqueles parentes próximos, eles viajavam em caravanas. E foi aquela caravana inteira para celebrar a Páscoa em Jerusalém. E quando volta, o menino não está lá. E Maria começa a pensar, deve estar com outros meninos. Deve estar com aquele outro lá fulano. E eles começam a andar a caravana. Só para andar a caravana já é metade de um dia. Porque é muito burro, muito camelo, muita carroça, né? Muita gente conversando, os meninos andando de um lado para o outro. Menino é menino igual toda época. Coloca 6 meninos, mais ou menos 7, 8 anos juntos, espera eles ficar quietos e tomar o celular deles. Não fica. Cada um vai caçar um jeito. E Jesus estava inserido naquele processo. Nessa época ele tinha 12 anos. É a última aparição de Jesus menino revelada na Sagrada Escritura. E aí quando Jesus... Aliás, aí quando eles percebem que Jesus não está ali, eles voltam para Jerusalém e vão procurar esse menino por dias. Né? Aqui eu acho que não tem pai e mãe me assistindo, mas se tiver pai e mãe vai ver o seguinte. Se você perder um menino seu, por 1 minuto você já fica arrasado. Aquilo já não presta. Se você que está me ouvindo, a maioria aqui é jovem, se você lembrar de alguma vez que você se perdeu do seu pai e da sua mãe, você vai ver que pode ser 1 minuto e meio, 2 minutos. Para eles parece que foram horas. Para eles parece que aquilo foi um acontecimento que durou assim. Qual que é o sentido do que eu estou falando aqui? Esse menino sumiu por dias. Por dias. E quando José e Maria chegam no templo e que Jesus está ali conversando de igual para igual com os doutores, eles estão felizes porque encontraram o menino. Eles olham para Jesus, tipo, moço, o que você fez? Olha o sofrimento que você nos causou. Mas aí
Jesus já tinha recebido uma revelação. Vocês não sabem que eu tenho que tomar conta daquilo que é próprio do meu pai? Aí José e Maria entendem. Esse menino já não é mais só aquele menino que brincava com outras crianças. Ele não fugiu para brincar com os outros meninos de 12, 13 anos, né, de pegar ali entre os carros de boi, cavalo, mula. Não. Uma chavinha foi ligada ali. O Espírito Santo, né, naquele momento já diz para esse menino, olha, agora você tem que prestar mais atenção aqui. Mas aonde que o evangelista continua falando algo que é fundamental? Tudo bem, Jesus, agora vamos para casa? Vamos. O menino lhes era obediente. O menino lhes era obediente e crescia em graça. Crescia na graça de Deus. E esse menino agora, a partir dessa idade, ele vai assumir uma dimensão que, às vezes, para muitos é muito difícil, né? Ele vai se tornando o pai da mãe e o pai do pai, porque José vai ficando velho. E à medida que José vai ficando velho, ele vai assumir as responsabilidades da casa. E você fala assim, mas eu já ouvi falar que Jesus, quando ele era adolescente, quando ele era criança, quando ele era não sei o quê, ele fazia o terror ali naquela região, que ele já fazia milagre, que ele fazia isso, que ele fazia aquilo. E a gente sabe que a Bíblia não fala isso. O que a Bíblia fala é que quando ele começa a se manifestar para o mundo, que ele faz o primeiro milagre por intercessão de Maria e que ele começa a ter seguidores, o lugar que ele fez menos milagre foi Nazaré. Porque o povo olhava para ele e falava assim, isso aqui não é o filho do Zé Carpinteiro? Não é o filho da Dona Maria? Como assim? Seguidores? Gente importante querendo vir falar com ele? Não, esse menino sempre cresceu aqui no nosso meio, ele é igual aos outros mesmo. Ou seja, se ele fosse já naquele ambiente acostumado a fazer milagre, a fazer coisas extraordinárias, o povo não o tinha rechaçado. Aquilo era uma novidade para o povo também. Dito isso, olhar a infância de Jesus é saber que ele era um excelente filho, que ele era obediente, que ele era um filho que, embora devesse obediência ao pai e à mãe, ele também entendeu que ele tinha uma obediência ao pai, e o pai não revela tudo para ele, ele só revela aquilo que ele precisa saber naquele momento. Só quando ele começa a missão, a partir do batismo de João Batista, que ele entende aonde que vai terminar a missão dele. Veja, o Senhor vai se revelando também para Jesus à medida que ele vai caminhando. A revelação acontece durante a missão. Aquele que fala assim, eu quero ir servir a Deus, mas eu quero ter certeza que não vai acontecer isso ou aquilo ou aquilo. Gente, essa verdade não existe. Ou como aquela ideia de que eu vou servir a Deus, mas eu quero que Deus me garanta que vão ser só vitórias. A derrota humana não é a derrota de Deus. Vou repetir. A derrota humana não é a derrota de Deus. Olha para os apóstolos, o quanto que eles foram martirizados. Lembra que Pedro, que foi o primeiro papa, foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo, apóstolo, provavelmente foi decapitado, mas a gente sabe que ele foi morto pelo Império Romano. Olha Estevão, foi morto apedrejado, e Paulo assistindo aquilo ali. Então, quando a gente olha para a história desse menino, ele sabia o que tinha que saber até aquele momento que ele era menino, mas tinha um amor genuíno pelo pai. E aí ele foi reconhecendo o Pai do céu, ele foi realmente planificando o Pai do céu, até que no momento lá na frente, quando o pessoal fala assim, Senhor, revela-nos o Pai. Jesus fica muito triste e fala assim para os discípulos, vocês não entenderam nada. Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então,
Essa construção desse homem Jesus que sai em missão, ela também só é possível quando eu vejo esse menino que desde pequenininho foi condenado à morte, que conviveu com estrangeiros, esse menino que foi muito amado pela família, mas que foi tratado com desconfiança pelos próprios que cresceram com ele em Nazaré, e que mesmo assim amou a todos. Esse menino que não pôs a culpa em ninguém por aquilo que ele havia escolhido. Ele fez uma escolha, ele foi obediente. E para nós hoje, das coisas mais difíceis que nós temos, nós, homens e mulheres dessa época, para nós é muito difícil ser obediente. A obediência para nós, ela quase dói. A obediência para nós, ela quase dói. Porque a obediência significa abrir mão daquilo que eu tenho convicção para seguir o que o outro está me falando. E não é à toa que a nossa igreja está tão dividida. Não é à toa que tem tantas pessoas combatendo dentro da própria igreja, como se cada um tivesse mais certo que o outro. Porque obedecer é muito difícil. Quantos cristãos católicos nesse momento, dentro de vários grupos, de vários movimentos, dizem que não reconhecem o Papa Francisco quanto Papa? E se dizem católicos. É disso que nós estamos falando aqui. E esse menino Jesus, olha para você ver, esse menino Jesus e esse Jesus como um todo, ele não foi desrespeitoso àqueles que eram os líderes religiosos de Israel. Ele era verdadeiro. Mas hora nenhuma ele disse que eles não tinham a autoridade que eles realmente tinham, porque aquela autoridade havia sido dada por Deus. E para fechar, naquele momento em que ele está na possibilidade de ser libertado, uma palavra dele, ele ia ser livre, diante de Pôncio Pilatos. Ele vira para Pôncio Pilatos e fala assim, olha, você só tem autoridade porque o meu Pai que está no céu te deu essa autoridade, senão você não a teria. Ele não pede a própria liberdade. A escolha que ele fez de morrer para salvar a cada um de nós, ele assume essa escolha. Aquele menino que viu tanta coisa enquanto criança, naquela realidade de mulheres sendo apedrejadas, de pessoas sendo presas, de pessoas passando necessidade, dos leprosos sendo afugentados das vilas porque as pessoas tinham medo da contaminação. Às vezes você dá um espirro perto de alguém, a pessoa sai correndo de você. O leproso era aquele que a vida toda as pessoas correriam dele. Ele muitas vezes ia morrer sozinho, sem ninguém. Por que vocês acham que na Ave Maria, o finalzinho dela é justamente, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Amém. Porque no momento em que nós nos vemos diante do momento derradeiro, é quando nós estamos mais frágeis. É quando nós já não temos nenhuma forma de argumentar nada, apenas clamar essa presença, essa força de Deus para nós mesmos. E nós temos uma devoção muito bonita, né? Não dá para colocar aqui, e também eu não tenho a imagem dele aqui comigo agora, que é do menino Jesus de Praga. E que esse menino Jesus de Praga, ele seja para nós, que ele seja para nós instrumento de salvação. Que esse menino Jesus de Praga, ele toque o coração da juventude, que ele toque o coração dos nossos pais, que o menino Jesus de Praga toque o coração dos nossos bispos e padres, de todos os nossos governantes, para que eles possam receber a força do Espírito Santo, para que eles possam, para além do egoísmo ou de qualquer coisa que seja mundana, mas que eles recebam esse sopro de Deus e que nós recebamos esse sopro de Deus por intercessão do menino Jesus de Praga. Que esse menino Jesus que tem esse olhar puro, esse olhar profundamente devoto ao Pai, esse amor verdadeiro a Deus, que ele também nos abrace nesse momento. Que o menino Jesus nos abrace nesse momento em que abraços ficaram tão raros, tão difíceis. Que o próprio Deus nos abrace e nos dê força, nos dê esperança. Que nós não tenhamos medo. João Paulo II dizia, pequeno rebanho, não tenhais medo
Não tenhais medo. Nós veremos a Deus. Nós vamos ser vitoriosos. Em nome de Jesus. Porque mesmo quando a derrota aparentemente é humana, para Deus a derrota humana não é derrota. Pode ser o caminho para chegar à salvação. Amém. 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 Gente, é isso que eu tinha para partilhar com vocês. Espero que vocês tenham, sei lá, se sentindo, né, repletos dessa força, dessa alegria de Deus, como eu estou me sentindo agora. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Eu quero te agradecer muito por ter participado da nossa live, por ter dado essas palavras tão lindas pra gente. Eu tenho certeza que cada um entendeu do seu jeitinho. E eu quero te agradecer muito, que você é uma pessoa muito iluminada por Deus e pelo Amém. Espírito Santo. Volte sempre, Amém. tá? Obrigado. Tchau. Se precisarem de mim, eu estou sempre às ordens. Para mim é uma alegria, né? A minha missão é essa, é estar aqui conversando, falando, pregando, e unidos a gente vai mais longe, vocês não tenham dúvida. Unidos a gente chega muito mais longe. Um beijo, fiquem com Deus, um ótimo encontro e continuem perseverando em Jesus. Obrigada. Abraço, amém. Tchau, tchau. Abraço. Obrigado, João. Todo mundo que deixou mensagem aqui. Obrigado a Kênia, a tanta gente que deixou o carinho de vocês. Amém. Obrigado. Tchau. Tchau. Então, gente, foram palavras lindas, muito lindas, e espero que vocês tenham entendido muito, muito, muito sobre a infância de Jesus. Antes da oração final, eu queria dar alguns recadinhos que a nossa coordenadora me passou. Eu quero falar sobre o Evangelho 2.0, que é de segunda a sábado, todos os dias, do musical Arcanjos, que o coordenador do musical Arcanjos e quem participa do musical Arcanjos sempre tá postando um vídeo no domingo para vocês irem lá. E eu também, minha coordenadora deixou eu dar um spoiler sobre o que vai ser semana que vem, sobre qual é o tema da semana que vem no terceiro maratona de pregação. E vai ser sobre os milagres de Jesus. Então eu espero que todos vocês vão lá domingo que vem e fica com a gente, ligadinhos. Então vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu quero te agradecer muito, muito, muito por esse encontro e que o Senhor proteja o pessoal do mundo inteiro, aquelas pessoas que estão nos hospitais, que estão dentro das suas casas. Eu quero te pedir para o Senhor abençoar sempre cada uma delas, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos do combate. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos do combate. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos do combate. Uma ótima semana para vocês, uma semana muito iluminada pelo Espírito Santo. Fique com Deus, um forte abraço e tchau.